Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo muito especial, onde eu quero falar sobre medo. Eu sei que a maioria das pessoas tem medo, eu tenho medo muitas vezes, e eu acho que é interessante nós falarmos sobre esse assunto. Ontem eu assisti um filme, que tá super em alta aí no Netflix, que lidava muito com essa questão do medo. E hoje, né, eu tô lendo um livro também onde ele fala muito sobre o medo. Na verdade, foi do livro que eu tirei a inspiração e do filme que eu vou tirar a base. E eu tava assistindo o filme e a minha esposa disse assim: Nossa, mas tu não fica com medo? Eu disse pra ela: Olha, quando eu não sei o que que é, eu não fico com medo. Talvez se eu ver, eu dizer: Meu Deus do céu, olha só esse monstro, tô com medo. Mas se eu não vejo, eu não posso ficar com medo, na minha visão, tá? No que eu vivo. E aí eu entendi como eu funciono com o medo. O medo pra mim só é real quando eu sei o que ele se trata. Enquanto isso, ele é uma expectativa que pode ser boa ou pode ser ruim. E nesse livro ele falava sobre isso. Se você não aprender a lidar com medo, você não vai evoluir. Vamos imaginar as coisas que você sabe fazer muito bem, assim, que ajudaram você. Você aprendeu a caminhar, você aprendeu a correr, você aprendeu a falar, você aprendeu a nadar, talvez, você aprendeu, sei lá, não ter medo de altura, as coisas básicas que qualquer pessoa aprende, tá? Então, assim, para caminhar, você aprendeu primeiro a engatinhar, depois você aprendeu a caminhar, você caiu várias vezes e aprendeu a correr. Tem gente que até hoje não caminha muito bem, tá? Ok? Você aprendeu a nadar, por exemplo, eu sou um cara que não nada muito bem. Você aprendeu para você aprender a nadar, você provavelmente fez algum tipo de curso, algum treinamento, ou você caiu na piscina e foi nadando. O que vai definir o que você precisa para aprender é o medo. Se você, não, me joga naquele rio que eu me viro. Você não tem medo de água. Agora, minha mãe, por exemplo, se tu botar o pé no rio e tu tentar empurrar ela, ela infarta ali, porque ela tem muito medo de água. Mas se minha mãe quiser aprender a nadar, ela precisa lidar com esse medo menor, que é o medo da água. E depois aprender a não ter medo de ficar com o pescoço para fora, e depois aprender a não ter medo de ficar embaixo d'água, e depois aprender a nadar. Então entenda, o medo não vai sair da sua vida, nunca, não importa o que você faça. Ah, não, Marrone, eu decidi ter um emprego público, onde eu ganho 3 mil reais por mês, trabalho 6 horas por dia e tudo certo. Ok, mas em algum momento você talvez fique com medo de perder o seu emprego, porque o estado, o município, né, o seu país está com problema e talvez eles comecem a demitir ou não atrasem o salário, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Ah, Marrone, mas eu decidi nem ter filho porque eu não quero ter medo. Ok, mas pode ser que em um momento você tenha medo da solidão. Você vai dizer: Cara, mas para aí, eu não tenho filho, e se a minha mulher me deixar, e se meu marido me deixar, que eu vou ficar sozinho em casa? Nossa, eu não quero isso pra mim. Ou seja, medo. Talvez você está em casa, tranquilo, quando você ouve um barulho na rua, diz: Meu Deus do céu, estão me assaltando. O que pode ser isso? Novamente o medo. Então, se você quiser ter sucesso na vida, você precisa aprender a lidar com o medo. Como que eu faço para lidar com medo e como que eu ajudo os meus clientes de coach a lidar com medo, né? Aqueles que têm medo de empreender, medo de um relacionamento. Primeira coisa é entender o seguinte: a pessoa superou alguma coisa na vida dela? Provavelmente sim. Provavelmente sim, né? Alguma coisa ela superou, né? Que seja o medo de ir para a escola. Vamos dar um exemplo. Tá? Jardim. Eu me lembro dessa cena. Eu me lembro da primeira série, na verdade. Você chegou na escola, tua mãe ou teu pai te largou lá e disse: Ó, filho, fica aí por 6 horas ou mais, que o pai vem te buscar no final do dia. E tu pensa: Meu Deus, será que eles estão me abandonando? Será que eles vão me deixar aqui e nunca mais vão me buscar? E aí tu ficou, talvez tu chorou, a professora veio falar contigo: Só, cara, fica na boa aí que depois eles vão vir, vem cá, vem brincar, vão se divertir. E aí foi. Aí no segundo dia tu já foi com um pouquinho menos de medo, no terceiro dia, no quarto dia tu já não queria mais voltar pra casa. O que tu fez? Tu foi colocado de frente com o medo, mas o medo controlado. E assim vai indo. O melhor exemplo que eu vejo são artes marciais. Você vai fazer Muay Thai, ou Karatê, ou Boxe. Você não chega lá e se coloca na frente do faixa preta e diz assim: Ó, cara, luta com ele, aí se tu resistir a gente continua. Não. Primeiro eles te ensinam a socar, te ensinam a chutar, eles te ensinam a bater no saco de pancada, eles te ensinam a trocar chutes, golpes com o teu adversário sem encostar. Depois vai lutar 20 segundinhos, 30, 1 minuto, 2, e talvez, se você quiser, você vai para uma luta real. O que eles estão fazendo? Eles estão quebrando o processo do medo. Cara, eu tenho muito medo de lutar. Então, ok, fica aqui paradinho e só corre para um lado para o outro. Nossa, tu aprendeu a esquivar. Mas eu tenho muito medo de lutar. Então, assim, já que aprendeu a esquivar, vamos dar uns socos no vento. Dá um soco e olha como é que tá socando. Nossa, que legal. Agora vamos dar um soco no saco de pancada? Vamos. Agora é o seguinte, ó, me soca. Eu vou me desviar e tu me soca. Beleza. Agora fazer assim, ó, tu vai me socar, eu vou esquivar, vou revidar e tu vai te abaixar. Só isso, vai lá. Soquei, esquivei, revidei. Opa, para aí, legal.
Quando vê tu tá lutando, agora se a pessoa tivesse te colocado de frente e dito pra ti, ó, vai, te defende aí, faz o que der, tu não teria ido. Então comece a entender isso. Cara, eu tenho muito medo de ficar desempregado. Ok, real, no Brasil é um medo real. O que você poderia fazer hoje que te ajudaria a não ficar desempregado? Eu vou te dizer 3 coisas. Se você lesse um livro por semana sobre a sua área, seja ela qual for, te ajudaria a não ficar desempregado? Provavelmente sim. Se você começasse uma faculdade, ou uma pós-graduação, ou um MBA na sua área, te ajudaria a não ficar desempregado? Provavelmente sim. Se você ficasse meia hora a mais trabalhando, planejando o dia de amanhã, te ajudaria a não ficar desempregado? Provavelmente sim. Vou até dizer mais coisas. Se você aprender inglês, mandarim, italiano e espanhol, te ajudaria a não ficar desempregado? Provavelmente sim. Se você, sei lá, deixa eu pensar alguma coisa aqui, além disso que a gente já falou, se você se dedicasse a, sei lá, a trabalhar 1 hora em casa, planejando o seu trabalho do dia de amanhã, te ajudaria a não ficar desempregado? Muito. O que tu está fazendo? Tu está te preparando para um possível desemprego. Se você ficar desempregado tendo um MBA, falando 5 línguas e tendo lido, sei lá, 2.000 livros, tu vai conseguir um emprego no outro dia. Agora, se você ficar desempregado e você não souber falar nem português, provavelmente não consiga nem emprego. Então entende o que tu faz? Cara, eu tenho muito medo de ficar sozinho. Eu tenho muito medo. Só tirar aqui um despertador. Tenho muito medo. Na verdade, eu nem sei, né, como é que eu namoro, porque eu tenho muito medo da solidão. Então beleza, vamos pensar. O que eu poderia fazer hoje para que tu te sentisse mais amado? Ah, Marlon, se eu me casar com a minha namorada, eu me teria um pouquinho menos de medo. Então planejem algo e casem. Se todos os dias pela manhã a gente sentar e tomar café da manhã e conversar, eu vou ter menos medo de ficar sozinho. Beleza. Se todos os dias a gente namorar um pouquinho antes de dormir, eu vou ter menos medo de ficar sozinho. Se nós fizermos parte de um grupo da igreja onde os casais vão conversar, eu vou ter menos medo de ficar sozinho. Se eu, sei lá, mandar uma declaração por dia, numa mensagem por ela, eu vou ter menos medo de ficar sozinho. O que eu estou te mostrando? Estou te mostrando etapas que vão quebrando o medo. Então, a primeira coisa que você faz, tá, para esse vídeo ser prático, identifica a área que você tem medo. Ah, eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de... deixa eu pensar. Eu tenho medo de não ter dinheiro, eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo que meu filho não fale comigo. Beleza, tá lá na ponta a tua etapa, tá? E agora pense o que você pode fazer aqui no meio, ó. Aqui você tá e aqui tá o seu medo. Aqui no meio, para que você não sinta mais esse medo ou sinta menos. São as ações que tiram o medo, tá? Isso é importante. Então simplesmente pense nisso. Ok, qual o medo que eu tenho? Bom, eu tenho medo de cachorro. Então para aí, como é que eu posso passar a ter menos medo de cachorro? Eu posso ir visitar os cachorros num albergue de cachorro. Eu posso conhecer um amigo que tem um cachorro. Eu posso brincar com o cachorro da minha namorada. E aí você vai indo. Tá, e se eu aprendesse a treinar cachorros? E se eu aprendesse a falar a linguagem dos cachorros? São coisas que vão tirando o medo, tá? Então é bem simples. Simples não quer dizer que é fácil, quer dizer que é simples. Igual emagrecer. Emagrecer é simples, não quer dizer que é fácil. Você identifica o seu medo, identifica onde você está e pensa assim, o que eu poderia fazer hoje para diminuir esse medo? E você faz. O que eu poderia fazer hoje para diminuir esse medo? E assim você vai indo para todo sempre, tá bom? Fica ligado que eu acho que é por aí o caminho, é assim que eu faço com os meus clientes, é assim que eu... né, muita gente considera que eu não tenho medo de nada, mas não é real. É que simplesmente eu sei como melhorar o meu medo. E eu espero ter te ajudado nesse vídeo de hoje, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.